Olá pessoal, hoje vim aqui conversar com vocês sobre como a nossa comunidade tem reagido, tem percebido e tem sentido essa questão do isolamento social nesse contexto da pandemia que estamos vivendo. Fico muito feliz em acompanhar como a comunidade brasileira tem reagido, tem acatado a todas as orientações e recomendações, sejam locais, né, das câmaras municipais, sejam em nível nacional, mas assim, o retorno que a gente tem aqui em Braga, que eu posso falar mais diretamente, é que a nossa comunidade realmente tem reagido bem, reagido positivamente, ou seja, tem realmente acatado as orientações do município de manterem-se mais recolhidos nesse momento de isolamento social. Agora, é claro que toda essa questão, né, gente, todo esse momento que a gente está passando, está gerando muita angústia, muita ansiedade, muita preocupação em todo mundo, não só na comunidade brasileira. Nesse momento, claro, né, eu falo mais da nossa comunidade porque é quem eu acabo atendendo mais diretamente. Então, do retorno que eu tenho recebido, o que eu tenho percebido é o seguinte: os reformados que não dependem da questão do comércio aberto, né, não depende de um estabelecimento, não depende de trabalho aqui, a preocupação no momento é, sem dúvida, a diferença é a cotação do euro, né, gente? Que realmente numa fase complicada. Para quem tá aqui e depende do dinheiro vindo do Brasil, tá muito difícil. O poder de compra diminuiu bastante. Lógico, isso afeta diretamente o dia a dia de qualquer um, né? De qualquer família. Outra questão também que eu percebo é a questão emocional. Muita gente com uma saudade, potencializada do Brasil. Eu percebo muito assim, não sei nem dizer se é só saudade, mas também um pouco de sentimento de culpa de estar longe dos seus familiares. Normalmente, os pais, os avós ficaram no Brasil e a família veio para cá. Então, esses brasileiros que estão nessa situação estão passando por uma crise emocional, umas mais controladas, outras menos. Daí o nosso apoio psicológico realmente tem tido, né, uma ênfase maior nesse ponto. Realmente não é fácil gerir todo esse contexto, né, dos pais, dos avós, das pessoas mais vulneráveis, distantes. E a gente aqui do outro lado não tem muito o que fazer, né, a não ser acompanhar e conversar pelas mídias sociais. Outra questão, eu tenho muita gente refletindo, repensando sobre a escolha de ter vindo viver aqui. Por incrível que pareça, esse momento de isolamento social tem despertado esse contexto em algumas famílias também, tá? Não só pela questão financeira, mas principalmente pela questão emocional, a questão de pensar nesse contexto de estar longe dos familiares e dos amigos. Nesse momento não é fácil, isso se torna o contexto e a situação mais difícil de ser vivida. Outro grupo de brasileiros, em grande parte aqui também, são os empreendedores. Esses estão realmente muito temerosos do que vem pela frente, né? Então, assim, eu inclusive dei 2 entrevistas recentemente. Eu nem cheguei a trazer para vocês aqui no canal, mas hoje, por uma série de notícias, né, de retornos que eu tive, eu achei importante fazer esse vídeo. Eu vou chegar nesse ponto com vocês. É a questão dos brasileiros que estão vulneráveis aqui em Portugal. Eu vou tocar nesse assunto com vocês, mas eu cheguei a comentar nessas 2 entrevistas que eu dei, justamente falando da ansiedade, da preocupação desses empreendedores, né? São pequenos empreendedores, muitos com
o seu comércio, o seu estabelecimento recentemente abertos, ou seja, ainda sem uma estrutura para conseguir segurar, né, um comércio fechado, logo na sua abertura, né, logo nesse momento inicial. Então, está gerando uma angústia muito grande isso. Então, temos essa questão, temos o grupo dos brasileiros que dependem de trabalho, e nesse ponto muitos foram dispensados. Mas isso aqui é importante chamar atenção, gente. Não é só a comunidade brasileira que foi dispensada, muitos portugueses também foram. Todos que na verdade, muitos que estavam nessa condição de ainda no período de experiência ou um processo de andamento da documentação, as empresas, os estabelecimentos, principalmente a restauração, que são os restaurantes, né? E é onde concentra grande parte da população brasileira que veio trabalhar aqui em Portugal. Como eles estão fechados, eles optaram por dispensar os serviços. Isso gerou uma cadeia de falta de condição de comprar produtos básicos, produtos alimentares. O que nós fizemos aqui dentro da associação foi justamente criar uma campanha de doação de alimentos e, felizmente, a gente tem sido muito feliz nessa campanha. Aproveito aqui a oportunidade para agradecer a todos que têm colaborado conosco. Felizmente, temos conseguido, né? Porque a gente não sabe até quando a gente vai conseguir, mas temos conseguido atender todas as famílias que nos procuraram. Famílias principalmente daqui de Braga, atendemos uma em Barcelos, uma em Guimarães, mas atender fora de Braga para a gente não é fácil, porque a gente depende desse transporte, porque a gente está recolhendo a doação em casa e está entregando a doação a quem precisa, né? As pessoas entram em contato conosco lá nas mídias sociais da UAI, tanto faz ser pelo Facebook da UAI ou pelo Instagram da UAI, e a gente está concentrando bem nessas mídias, gente, para ficar fácil, ficar mais fácil, pelo menos, né, da gente gerenciar esses pedidos que não param de chegar e tem aumentado semana a semana, ou seja, a condição tem ficado um pouco mais crítica a cada semana. Então a gente recebe, pega o nome, pega o endereço, pega o telefone. É a única coisa que nos interessa. Não interessa saber em que condição você está, não nos interessa saber como que você chegou nessa situação. Isso não é problema nosso. A nossa única preocupação lá na associação nesse momento é cuidar de você. Então a única coisa que a gente precisa é nome, telefone e o que precisa ou se vai doar. A gente mapeia, né? Recebe as doações, mapeia, vai buscar, distribui, e a cada semana a gente tem distribuído as cestas conforme o que a gente tem arrecadado. Felizmente a gente tem tido uma arrecadação boa a ponto da gente conseguir atender bem todas as famílias. Então, muito obrigada a todo mundo que tem doado. Mas todo esse momento, gente, todo esse contexto também traz o outro lado da moeda, né? Traz o outro lado. Infelizmente, da mesma forma que nós temos pessoas boas e que têm contribuído, que têm doado, que têm sido solidários, porque sim, nós estamos no momento de solidariedade, é momento de olhar para o lado, é momento de pensar no próximo, entender, olhar no seu contexto. Você está dentro de casa, entender na sua vizinhança, quem está precisando de ajuda, quem está precisando de você, quem mexe mais com as mídias sociais, ficar atento ao que se passa. Mas, infelizmente, nós temos também os oportunistas de plantão. E, gente, acreditem, tem gente se aproveitando da situação. Nós recebemos na semana passada 3 famílias, tá, que foram despejadas do alojamento. Um alojamento que já tinha sido pago, tá, gente? Essa família, uma delas parece que chegou a fazer a denúncia. A gente tentou acompanhar na medida do possível, mas como foi um serviço contratado por uma assessoria, que é o que a gente fala, cuidado, a gente não precisa de assessoria para esse tipo de coisa, é mais fácil vocês irem aos órgãos competentes, os serviços regulamentados para poder fazer esse tipo de coisa. Então, assim, mas o que eu tô querendo chamar a atenção? 3 famílias, gente, só na semana passada, tá? Consequente a isso, foi acontecendo várias coisas.
brasileira recém-chegada aqui em Braga teve um prejuízo de 1.300 euros, porque confiou numa postagem de um grupo em Facebook. Olha a seriedade disso. Por quê? Sensibilizada com a questão das pessoas necessitando, claro. Um fez uma postagem que estava, né, querendo trocar o dinheiro, estava com 1.300 euros, mas precisava de real. Na inocência, a pessoa acabou confiando, por se tratar de um grupo pequeno, então pensou que pudesse ser um grupo mais confiável. Não existe isso na internet, gente, não existe. Não fiquem, muito cuidado com o que vocês leem, com o que vocês, com as pessoas que vocês conversam na internet. Isso é muito sério. Olha o histórico, se for possível, né, de trabalho dessa pessoa. Olha se está vinculado a alguma instituição, para que você tenha algum respaldo se alguma coisa der errado. Porque essas pessoas estão soltas. E infelizmente isso tem acontecido, e muito, não é pouco. Hoje deu, parece que na TV me mandaram também, alugaram, né, uma senhoria, alugou a cama, acho que a 200 euros cada cama. E claro, como esses brasileiros ficaram desempregados, sem dinheiro para pagar os 200 euros pela cama, colocou todo mundo para fora. Nesse momento que não tem muito o que fazer. A gente está no momento, gente, que a condição não dá para mexer. É igual eu falo, quem está precisando de ajuda, o nosso foco agora é ajudar, porque não tem o que fazer. Eu não vou conseguir emprego, ninguém vai conseguir emprego nesse momento, ninguém vai conseguir mudar de casa nesse momento. Quando eu falo ninguém, claro, tem as exceções, como tudo nessa vida, né? Tudo nessa vida tem as exceções. Mas não dá para confiar nisso. Não dá para levar a ferro e fogo as coisas que leem, as coisas que escutam e achar que está seguro porque está dentro de um determinado grupo, de um determinado... porque... gente, muito cuidado. E temos também o outro grupo de brasileiro, esse caminha sozinho, esse a gente não se preocupa, porque graças a Deus, pelo menos, tem esse grupo que tá isento de toda essa questão. Tirando a emocional, que é o grupo que está aqui por rendas próprias e que o valor da renda realmente não interfere se o euro está disparado, se o dólar está disparado, seja lá o que estiver acontecendo aí fora. Tem estrutura financeira suficiente para não mudar o seu padrão de vida aqui. Então nós temos esse grupo também, mas igual eu falei, esse grupo realmente não é uma preocupação. Esse grupo está muito bem, obrigado. Né? Mas nós temos. Nesse grupo eu acho que o que pesa mais é a questão que eu falei lá no início, a questão emocional. Então, para finalizar esse vídeo, gente, eu vou chamar a atenção mais uma vez para a questão das ações da Associação UAI. Nesse momento, essa ação de doação de alimentos. Eu ouvi algumas pessoas questionarem, nossa, mas acabou, tem um mês que a gente está em isolamento, como assim já está sem dinheiro? Gente, não está no momento de fazer julgamentos, não está no momento da gente fazer esses questionamentos. O momento realmente é ajudar quem está precisando. E acreditem, sim, tem quem está sem nada. A gente tem ido às casas, gente. O que tem acontecido? Tem um grupo de brasileiros, isso eu até falei nas duas reportagens, né? Nas duas entrevistas que eu dei, tanto para o Diário do Minho quanto para a Rádio Rum, que eu falei exatamente isso. O que acontece? Tem um grupo de brasileiros que ficou solto, tá? O que eu chamo de ficou solto? Ele não foi contemplado naquele decreto que protege os imigrantes. Por que ele não foi contemplado? Porque ele está fora, ele não chegou a entrar com a manifestação de interesse, ele não chegou, estava juntando a documentação, tinha acabado de ser contratado. E isso, gente, é um número muito grande, tá? Não é um número pequeno, não. Então, sim, a gente tem pessoas que estão soltas aí na rua, sem nada. Famílias com bebês prematuros. Eu até fiz uma campanha lá no Instagram essa semana para arrecadação. Famílias com esposa grávida, que vai ter filho agora, tá? Que chegaram recentemente e de repente começou todo esse contexto, porque ninguém estava esperando isso, né, gente?
Então muita gente foi pega de surpresa e essas pessoas que foram pegas de surpresa também estão nesse grupo. Para atender essas pessoas, gente, o que nós temos feito, e aí eu tenho usado muito o Instagram, se você ainda não me acompanha lá no Instagram, é o Instagram Alexandra Gomide, eu vou deixar aqui nas descrições para vocês, ou no Instagram da própria Associação Y, que é o Y Associação. Eu tenho postado bastante coisa. Lá no meu Instagram pessoal eu ainda brinco bastante, porque eu tenho um grupo muito grande de pessoas que precisam de um pouco de leveza, então eu tento brincar lá no meu Instagram de modo que eu trago um pouco de leveza, com um pouco de informação, um pouco de papo sério, para contemplar essas pessoas. Eu tenho um grupo muito grande de pessoas da terceira idade realmente que me acompanham. E não são pessoas muito ligadas às mídias sociais, mas são ligadas nas minhas mídias sociais. Eu fico muito agradecida por isso e tenho muito carinho e muito cuidado com essas pessoas. Então eu sempre tento trabalhar de modo que eu consiga contemplá-las também. Mas, então lá na ação da Associação Y, nas mídias da Y dá para acompanhar direitinho. Quando a gente tá precisando de alguma coisa específica, eu faço essa campanha. Eu não trago aqui para o YouTube, gente, porque é muito mais complexo subir um vídeo aqui no YouTube do que fazer um vídeo ou um story lá no Instagram. Então esse dia a dia é mais fácil para mim gerir lá no Instagram. Quem não tem o Instagram também pode ser na minha página pessoal do Facebook, que é Alexandra Gomide Portugal. Tá? Essa página também, o mesmo story que eu faço no Instagram vai para a página. Então também dá para acompanhar por lá. Se você puder doar, se você quiser doar, basta mandar uma mensagem, eu vou pegar os seus dados e aí a gente vai fazer, como eu falei, fazer um mapeamento para poder fazer a recolha. E se você estiver precisando ou souber de alguma família que esteja precisando de produtos alimentares, faça-nos saber. Dentro da medida do possível, dentro do que a gente tiver, a gente tem feito essas entregas e recolhas semanalmente. Felizmente, nenhuma família deixou de ser atendida até hoje, porque a gente tem recebido doação que tem dado conta, né? Mas eu preciso continuar recebendo para continuar dando conta. Então, assim, é só entrar em contato com a gente. É um trabalho bem bonito. Quem está acompanhando as mídias da UAI está acompanhando como isso tem acontecido e se puder colaborar, a gente fica muito agradecido. E se souber de alguém que esteja precisando, manda pra gente poder tentar amparar, ok? Bom, gente, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber especificamente desse momento, coloca aqui nos comentários para mim, que eu vou, na medida do possível. O que está acontecendo, gente? Eu diminuí a produção de vídeos, né? Eu achei que nesse período de isolamento eu fosse, que legal, agora eu vou ter mais tempo, vou produzir mais. Mas a gente está vivendo uma situação igual desse momento da gente tá ajudando essas famílias, que eu tô achando todo assunto irrelevante. Então, tudo que eu penso, vou falar sobre isso. Eu acho bobo, eu acho relevante. E quem me acompanha, quem tá aqui no meu canal há mais tempo, sabe que eu não gravo por gravar. Eu faço vídeo para informar, eu faço vídeo para conversar com vocês. O YouTube, para mim, é um recurso a mais que eu tenho dentro de todo o trabalho que eu faço. Assim como o Facebook, assim como o Instagram. Mas é apenas um recurso, né? Então, quando eu vejo que muita gente já falou do assunto, eu acho bobeira, né? Então, assim, mas se vocês sentirem falta, falar, Alexandre, olha, queria ouvir isso, me fala um pouquinho como é que tá isso aí. Coloca, que aí, como sempre, se eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer aqui pra vocês, tá bem? Tava com saudade de vocês aqui do YouTube. Beijinho, gente. Tchau, tchau.